Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero me solidarizar com os profissionais da educação que na última semana foram submetidos a uma situação de humilhação numa exigência feita pela Secretaria de Estado de Educação, que deu um bônus de R$500 para os profissionais comprarem livros, tendo que ir a uma feira, num armazém, e foi uma situação lamentável. Primeiro, pelo direcionamento dos recursos públicos para ter que comprar naquela situação, com preços exorbitantes, e segundo, um armazém que não deu conta, que extrapolou, professores passaram mal, não conseguiram comprar livros, foi uma situação muito difícil para a qual os profissionais da educação foram submetidos. A gente, inclusive, fez uma denúncia ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado, para que seja apurada essa ação de direcionar a compra de livros para determinadas editoras que estavam naquele armazém e as condições às quais os profissionais da educação foram submetidos. Dando parecer da Comissão de Educação ao projeto de lei número 1667 de 2019, que institui o modelo de unidade escolar cívico-militar na rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Vamos ao voto. Considerando a educação como um conjunto complexo de processos em que uma geração se obriga a sistematizar o acumulado de saberes construídos coletivamente até então, com a geração seguinte, mediados pelo necessário e permanente exercício de reelaboração de conhecimento, animado pelos novos desafios postos sempre historicamente determinados, considerando a escola como espaço do exercício da diversidade, permeável às diversas manifestações culturais e científicas, articuladas com a construção dialógica de novas sínteses como condição de formação cidadã para o exercício da democracia, do debate público e da busca incessante para a resolução coletiva das questões enfrentadas pela sociedade. Considerando que pesquisas na área da educação sinalizam que bons resultados educacionais advêm de pesados investimentos na remuneração e valorização dos profissionais em educação, da construção e manutenção de equipamentos educacionais adequados e devidamente equipados, com quadras poliesportivas, laboratório de ciências e de informática, bibliotecas, salas multimídia, entre outros, da promoção de espaços e metodologias inclusivos permanentes e paralelos de aprendizagem, no qual as diversas trajetórias, tempos e especificidades de aprendizado sejam promovidos e acompanhadas por profissionais devidamente habilitados e formados, da garantia do acesso à cidade e aos equipamentos culturais e esportivos, com políticas de meia entrada e passe livre nos transportes coletivos, da permanente defesa da educação efetivamente democrática, laica, civil e de qualidade socialmente referenciada, considerando o que versa o artigo 206 da Constituição Federal, em observação aos princípios da educação nacional, em seus incisos 2, 3 e 6, que tratam, respectivamente, da liberdade para ensinar e aprender, pesquisar e divulgar a arte, o pensamento e o saber, do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e da gestão democrática do ensino público, considerando o que versa o artigo 144 da Constituição Federal, em observação às atribuições das forças de segurança federais e estaduais, responsáveis pela manutenção da ordem pública, das polícias judiciárias da União e dos Estados, do patrulhamento nas fronteiras, rodovias e ferrovias, portos e aeroportos, policiamento ostensivo e as atividades de defesa civil no caso dos corpos de bombeiro militar, no qual não consta como parte dessas atribuições a gestão compartilhada de escolas públicas, considerando que versa o artigo 1º da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, no qual a educação abrange e articula as experiências formativas que se desenvolvem nas diferentes esferas da vida familiar, da convivência humana, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil, vinculando-se ao mundo do trabalho e à prática social, considerando os artigos 306 e 307 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, nos quais a educação visa ao pleno desenvolvimento da pessoa e à formação do cidadão, o aprimoramento da democracia e os direitos humanos, a eliminação de todas as formas de racismo e discriminação, o respeito dos valores e do primado do trabalho, a afirmação do pluralismo cultural, a convivência solidária,
a serviço de uma sociedade justa, fraterna, livre e soberana, sendo regida pelos mesmos princípios consagrados na Constituição Federal. Considerando ainda o artigo 309 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, explícito nas atribuições do Conselho Estadual de Educação, com suas funções normativas de supervisão e acompanhamento do sistema estadual de ensino, ignorado, tal como o Parlamento Fluminense, no processo de formulação da política educacional expressa no presente projeto de lei. Considerando que a resolução do Conselho Nacional de Educação, na Câmara de Educação Básica, número 2, de 30 de 1 de 2012, ao definir diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, prevê que as unidades escolares devem estruturar seus projetos político-pedagógicos para o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, artigo 4º, inciso 3º, e que o ensino médio se baseia na formação integral do estudante, na educação em direitos humanos, como princípio nacional, norteador e no reconhecimento e na aceitação da diversidade e da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, das formas de produção, dos processos de trabalho e das culturas a eles subjacentes, no artigo 5º, nos incisos 1, 3º e 7º. Considerando que, segundo a mesma resolução, o projeto político-pedagógico das unidades escolares deve considerar os estudantes e os professores como sujeitos históricos e de direitos, participantes ativos e protagonistas na sua diversidade e singularidade. Artigo 15, parágrafo 2º, levando em conta, dentre outros aspectos, o comportamento ético como ponto de partida para o reconhecimento dos direitos humanos e da cidadania e para a prática de um humanismo contemporâneo expresso pelo reconhecimento, respeito e acolhimento da identidade do outro e pela incorporação da solidariedade e a valorização e promoção dos direitos humanos mediante temas relativos a gênero, identidade de gênero, raça e etnia, religião, orientação sexual, pessoas com deficiência, entre outros, bem como práticas que contribuam para a igualdade e para o enfrentamento de todas as formas de preconceito, discriminação e violência, sob todas as formas, conforme versado no artigo 16, inciso 5º e inciso 15º, considerando que, segundo o artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, são profissionais da educação escolar básica, os professores habilitados para a docência, os trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia ou com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas, os trabalhadores em educação portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim, os profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional exclusivamente para a educação técnico-profissional. E quinto, profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação, tendo a sua autonomia profissional preservada e especificidade do seu papel social valorizado. Considerando a Lei Estadual número 7.299, de 3 de junho de 2016, que dispõe sobre o processo consultivo para indicação de diretores e diretores adjuntos das instituições de ensino integrantes da rede estadual de ensino, no qual os dirigentes dessas instituições serão escolhidos entre os pertencentes ao quadro do magistério após consulta realizada à comunidade escolar. Considerando que já existem em funcionamento na rede estadual de ensino outros modelos educacionais exitosos, como o ensino médio intercultural, o ensino médio integrado à educação profissional, o ensino médio inovador, que apresentam indicadores educacionais de excelência e que podem ser replicados, ampliados em outras unidades da rede, ouvidas as contribuições das respectivas comunidades escolares e respeitadas as suas características, e que não possuem o amparo jurídico equivalente ao que está sendo proposto ao modelo cívico-militar, considerando que pesquisas realizadas após 20 anos de experiências de modelos de escolas cívico-militares demonstram que o relativo sucesso dessas iniciativas decorre de sistemático processo de seleção no ingresso ou na permanência dos estudantes nessas unidades de ensino, processos de seletividade econômica por meio de contribuições voluntárias, taxas, custos de uniformes, seletividade pedagógica,
ausência de dependências, distorção idade série e seletividade comportamental, movimentando de unidades aqueles que não se adaptam ao modelo, resultando na permanência somente daqueles estudantes com o padrão acadêmico desejado e não decorrente da doutrina ou da disciplina militares. Encaminhamos o parecer da Comissão de Educação contrário ao projeto de lei 1677 de 2019, que institui o modelo de unidade escolar cívico-militar na rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro, por uma educação pública, laica, civil e de qualidade.